Olá, bem-vindo de volta ao canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os vampiros energéticos e o que você precisa fazer para se afastar desse tipo de pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa que quando você está perto, ela suga toda a sua energia, ela drena toda a sua energia? Esses sim são vampiros energéticos. Às vezes, essas pessoas fazem de forma intencional, mas outras vezes não. Só que quando você aprende a bloquear, a blindar o seu campo energético, esses vampiros deixam de ter qualquer tipo de influência na sua vida. Meus amores, esse tipo de atitude de bloquear, de se blindar energeticamente contra os vampiros energéticos, depende muito mais de nós do que da pessoa. Se você não bloquear o seu campo energético, se você não se blindar, essas pessoas conseguem te manipular de uma tal maneira que podem até colocar você doente. Quando você está com a autoestima muito baixa, quando o seu campo vibracional está muito baixo, esses vampiros energéticos conseguem agir na sua vida de forma muito mais fácil. E se você não fortalecer a sua autoestima, que é a primeira dica que eu tenho aqui para te dar, os vampiros energéticos, eles têm a habilidade, eles são especialistas em manipular. E como você identifica essa pessoa? Olha só o que ela faz. Qualquer coisa que acontece, essa pessoa sempre arranja uma maneira de transferir a culpa para você. Ela manipula a situação de uma tal forma que você se sente culpada, quando na verdade ela se coloca numa posição de vítima. E você, por estar com a autoestima muito baixa, você acaba caindo na dela. Você de verdade acaba se sentindo culpada por algo que você não fez. Esses vampiros energéticos, por saber manipular bem você e a situação, usa isso como tática, quando na verdade ela que precisa se autorresponsabilizar pelos próprios atos, mas não. Por isso que você precisa trabalhar sua autoestima todos os dias, porque assim você se blinda desse tipo de pessoa, desse tipo de energia. Esse é o primeiro conselho que eu preciso te dar. Fortaleça a sua autoestima, porque assim essas pessoas não vão exercer poder nenhum sobre você. A segunda coisa que os vampiros energéticos conseguem fazer bem é rebaixar você. Sabe essas pessoas que fazem críticas muito pesadas, que não medem as palavras, que falam tudo que vem à cabeça? Elas não se importam se vai te ofender ou não? Elas não têm filtro? Pois é, esses vampiros energéticos conseguem com muita maestria rebaixar você. E não tem coisa pior do que você se sentir rebaixado, não é verdade? Tudo que você faz nunca é bom o suficiente, porque essa pessoa está o tempo inteiro te criticando e te colocando para baixo. Ela sempre arranja motivos, ela sempre arranja razões para te inferiorizar. E como reverter essa situação? Você se priorizando, você se colocando em primeiro lugar, você dando limites para essa pessoa. Porque se você não der limites para essa pessoa, se você não se priorizar, ela vai estar o tempo inteiro te rebaixando, te fazendo se sentir mal, te colocando para baixo. E esses vampiros energéticos, como eu disse lá no início do vídeo, eles têm o poder, eles são especialistas em drenar nossa energia. Tem pessoas que são tão pesadas, têm a energia tão pesada, que ela consegue colocar outra pessoa doente. Mas por que ela consegue isso? Porque a outra pessoa está com o campo energético aberto. A outra pessoa está receptiva a isso. Mas quando você se fecha energeticamente, quando você se blinda, essa pessoa não tem mais qualquer tipo de influência sobre você. O melhor dos mundos, volto a dizer, é evitar esse tipo de pessoa. Mas como a gente sabe que nem sempre é possível, você pode muito bem estabelecer limites, se priorizar. Outra situação bem comum dessas pessoas é que elas sempre abusam da sua boa vontade. Elas se fazem o tempo todo de coitadas. Elas contam uma história triste, elas fazem todo um teatro e você acaba caindo na conversa dela. E o que você precisa fazer nessa situação? Aprender a dizer não. Mais uma vez, aprender a dar limites, a se impor. Essa pessoa precisa entender que você não vai estar disponível o tempo todo e na hora que ela quiser. Então eles acham que você precisa estar o tempo todo disposto a tudo e disponível a tudo. E as coisas não funcionam dessa forma. Essa pessoa precisa entender que você tem o seu tempo, que você também tem as suas prioridades e que você não vai ceder a tudo que ela quer ou a tudo que ela faz.
E esses vampiros energéticos, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, são pessoas próximas a nós, pessoas que moram dentro da nossa casa. Mas em alguns casos, essas pessoas têm esse tipo de atitude de forma inconsciente. Não é intencional. Só que intencionalmente ou não, nos fazem mal do mesmo jeito. Então cabe a nós, cabe a você que está me assistindo, blindar o seu campo energético, blindar a sua mente. Porque aí esse tipo de energia, esse tipo de pessoa, esses vampiros energéticos não vão mais ter qualquer tipo de influência em você. Não vão te desestabilizar. Eu leio comentários de pessoas me falando que vivem em ambiente muito pesado, que entram em conflito frequentemente com a mãe ou com o pai ou com os irmãos e que não sabe como lidar com essa situação. Se você não tem condições de se afastar fisicamente dessas pessoas, energeticamente você pode se blindar. Você pode ficar imune a essas energias negativas, essas pessoas pesadas, esses vampiros energéticos. Entende? Meus amores, quando você decide que essas pessoas não vão ter mais qualquer poder sobre a sua vida, você consegue fazer isso. Só que se você é uma pessoa frágil, que tem baixa autoestima e que não sabe se posicionar, qualquer tipo de energia afeta você muito facilmente. Qualquer pessoa tem acesso ao seu campo energético. Então procure fortalecer a sua autoestima todos os dias. Continue fazendo o Ho'oponopono, continue fazendo as suas meditações. Porque, meus amores, se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos blindarmos energeticamente, o que acontece? Essas pessoas acabam com a nossa paz, acabam com o nosso dia, com a nossa saúde mental. E não é isso que nós queremos, muito pelo contrário. O nosso objetivo principal é estar em paz, estar em equilíbrio. Por isso que você não pode deixar com que essas pessoas invadam o seu campo energético e te desequilibre. Porque senão é isso que de fato acontece. Pessoas com a energia muito baixa, elas são desequilibradas. Elas não têm autocontrole de si própria. Tudo ideal que você pode fazer nessa situação é sair desse ambiente, você se afastar completamente dessas pessoas. Mas se não for possível, você precisa cuidar da sua parte espiritual, sempre em primeiro lugar. Porque se você se descuida espiritualmente, volto a dizer, o seu campo fica todo aberto para qualquer tipo de energia, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de negatividade, invade você, acessa a sua vida e te destrói. Mas quando você está energeticamente blindada, quando você está com a vibração alta, essas pessoas, esses vampiros energéticos não têm qualquer poder sobre a sua vida. Não tem. Então, fortaleça a sua autoestima todos os dias, faça o Ho'oponopono, cuide da sua espiritualidade, aprenda a dar limites para essas pessoas, se coloque sempre em primeiro lugar, porque quanto mais fortalecidos nós estivermos em sentido espiritual, mais nós elevamos o nosso campo vibracional. Meus amores, as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos. Leva isso para a sua vida. Quando você toma uma decisão, essas pessoas não têm mais acesso a você. Se você estiver passando por isso, infelizmente é porque você ainda não tomou uma atitude, você ainda não se posicionou da forma como deveria. Porque quando você aprender a se posicionar, quando você aprender a dar limites, quando você se impõe, quando você impõe respeito e não deixa mais esses vampiros energéticos te manipularem, esse problema acaba. Porque assim a sua vida vai fluir de forma muito mais leve. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido a minha mensagem. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu amo ler os comentários, eu faço o possível para responder todos. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu tempo aqui. Se você gosta do meu trabalho, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.